Marcos capítulo 14. A consulta dos sacerdotes. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não faça na festa, para que porventura, senão alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, quebrando o vaso, derramou sobre sua cabeça. Em alguns houve que si mesmo indignaram-se e disseram: para que se fez este desperdício do unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixe-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convoscos, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ele fez o que podia, esta fez o que podia, antecipou-se a ungir no meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também que a ela será contado para a sua memória. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E ele, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparai ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. E é chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes, um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. E na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal não veria ter nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando o partiu e deu-lhe. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele. E disse-lhes: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhes Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus no Getsemane.
E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus discípulos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: Dorme agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. E logo ele ainda veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas, dos anciões, com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-se a mãos e o prenderam. E um dos que estavam ali presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhes uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saíste com espadas e porretes a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-se mão deles. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. Oh, gente, me perdoe, mas esse versículo aqui me emociona sempre, porque fico imaginando a dor de ser traído, a dor. Eu me emociono sempre. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciões e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentando com os servidores, aquietando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhes dizer: Eu derribarei este templo construído por mãos dos homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens, e nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam este contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhes: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhes: Eu o sou. Vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morrer da morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhes o rosto e dar-lhe punhaladas, e a dizer-lhe: Profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus.
E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que estava se aquietando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu, foram ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. Ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Eu desejo um extraordinário dia a todos vocês, na paz de Jesus Cristo. Amém.